Eu quero compartilhar com vocês, contar para vocês aqui uma reflexão que eu tive agora pela manhã, né? Eu tava tomando meu café, por isso que eu ainda tô assim, não tô pronta para o meu dia. Mas então eu tava terminando meu café, hoje o Rafael saiu um pouco mais cedo, tinha os compromissos dele para fazer. E como eu tava tomando café sozinha, eu liguei ali um vídeo, né, sobre os assuntos que eu gosto, tava ouvindo um pouquinho sobre conexão com a centelha e tudo mais. E durante esse vídeo, né, eu recebi ali a resposta para algumas perguntas que eu estava fazendo para minha centelha divina, né, de questões que estavam me preocupando um pouco, tirando um pouco da minha paz. E eu acho que é válido comentar, compartilhar isso com vocês, porque às vezes é isso que você também está passando. Então, se de alguma forma ajudar ou de alguma forma te fizer pensar de uma maneira diferente, isso também já é muito válido para mim. E é muito bacana como a nossa centelha divina, como Deus, né? Como a vida sempre responde pra gente de uma maneira muito amorosa, né? As respostas sempre vêm pra gente. Se você realmente tiver a intenção de perguntar para Deus, de entregar, né, a sua vida para sua centelha, você sempre vai ter a resposta. E nesse vídeo, a Maya Andrade, né, que é a minha professora, mentora, guru, ela faz uma meditação pela manhã. Então, primeiro ela faz a tiragem de uma carta do oráculo da centelha divina, faz a leitura dessa carta, a interpretação e depois faz a meditação. E a carta que saiu, e eu consegui encaixar perfeitamente bem essa carta que ela tirou, a mensagem dessa carta com a situação que eu tô vivendo hoje. A carta ela fala sobre equilíbrio, sobre justiça. E aí ela explica, né, durante ali a leitura da carta, que se você tem algum conflito com outra pessoa, com alguma situação, você tem que aprender a ter equilíbrio e a entregar isso para sua centelha, porque às vezes a gente acha que é sempre a gente que tem que fazer alguma coisa, a gente que tem que resolver, a gente que tem que ir lá com a nossa força física e solucionar todos os problemas. E não é assim, né? Não, nem sempre é assim. A gente, na nossa força física, não tem capacidade de fazer nada sem a ajuda de Deus. Então, se não for Deus, se não for a nossa centelha nos guiando, nos orientando, a gente nunca vai ter o resultado que a gente espera, a gente nunca vai conseguir solucionar nada. E assim, eu não estou, né, graças a Deus, não tenho conflito com ninguém, não tô passando por nenhuma situação que se resuma a conflito com outra pessoa. Mas tem uma situação que tá me preocupando muito. E porque assim, a gente sempre compartilha aqui, né? Sempre compartilho com vocês coisas boas, coisas sobre positividade, as boas coisas que acontecem na nossa vida, mas não quer dizer que a gente não tenha desafios, né? A maneira que o que eu compartilho aqui com vocês é sempre a maneira como eu escolho lidar com esses desafios. Mas os desafios estão lá, então não quer dizer que eles não existem, né? E tem uma situação que estava me tirando ali, me preocupando um pouco. E aí, essa carta ela caiu assim como uma luva para aquilo. Porque o que, que eu entendi a partir dessa tiragem dela? Que a gente, né, a gente sempre se coloca naquele lugar de quem tem que resolver. A gente sempre acha que a gente precisa resolver tudo, que a gente tem que dar jeito para tudo, né? Seja em relação a outra pessoa, um conflito com outra pessoa, algum problema que a gente tem. Mas a gente sempre esquece que a gente não tem capacidade, na nossa condição física, condição de ser humano, a gente não tem capacidade de resolver tudo. A gente não tem capacidade de saber quais são os melhores caminhos, qual é a melhor atitude que a gente tem que tomar. E a carta que ela tirou falava sobre isso, sobre o quanto é importante você se manter em equilíbrio, você buscar o bem-estar, você buscar se sentir bem, você se alinhar com a sua centelha divina, para que então você consiga receber ou a inspiração sobre qual atitude correta tomar, ou para que você siga o fluxo e deixe com que a vida vai resolver para você. A sua centelha divina vai resolver para você. A gente tem que aprender a confiar. Isso também fala um pouco sobre fé, né? Sobre como é importante a gente confiar. Porque, por exemplo, nessa situação que eu estou vivendo, eu estou fazendo o melhor que eu posso, com a consciência que eu tenho. Sempre, né? Todo mundo, todas as pessoas estão fazendo. Você também, né? Faz o melhor que você pode com a consciência que você tem. Mas nem sempre o nosso melhor é o suficiente para a gente conseguir resolver as coisas sozinhos. Por isso que a gente precisa sempre lembrar que a gente não tá sozinho. A gente tem a nossa centelha divina, a gente tem Deus, né? Ninguém é órfão, ninguém tá sozinho no universo. Então a gente tem que aprender que a gente não precisa fazer as coisas sozinho. A gente não precisa ser a pessoa que faz, a pessoa que resolve. A gente precisa ser um canal para que Deus resolva as situações na nossa vida. E a mensagem, né, que no final ele sempre dá uma mensagem ali da carta,
A mensagem é a seguinte: minha centelha divina resolve tudo para mim. Então, não quer dizer que você vai ficar parado lá de perna pro ar só existindo, né? Quando a gente fala em confiar e deixar a centelha agir. Não é isso. É você aprender a parar um momento, se equilibrar internamente, você respirar. E aí você vai ver que você vai ter vontade de fazer as coisas, você vai ter inspiração para fazer as coisas. A partir do momento em que uma situação vai surgindo na sua vida, você vai, dentro de você, você vai tomar uma ação, mas você vai saber que aquela ação é a certa, você vai sentir no seu coração. Então, não quer dizer que eu não vá resolver essa questão que eu tô passando, que eu não vá tentar me esforçar, que eu não vá dar o melhor de mim. Mas não adianta eu ficar na força do meu braço, lutando, tentando resolver, e não tá alinhada, e não ter inspiração, e não sentir que aquilo é o certo, entende? Porque às vezes a gente só quer fazer, a gente nem para e pensa, a gente só vai lá e faz e tenta resolver, e aí às vezes acaba piorando a situação, né? Então, na carta, por exemplo, ela fala, até no vídeo ela fala sobre pessoas, né? Sobre relacionando com problemas com outras pessoas, né? Então, se você tá com problema com alguma outra pessoa, aí você vai lá e tenta falar com a pessoa e fica insistindo, fica indo atrás, e aí não demora muito, vocês estão brigando mais, né? Enfim, nesse sentido que a carta fala, mas eu consegui, né, encaixar isso para minha situação, que não é relacionada a uma pessoa, é relacionada a uma situação que está acontecendo. E às vezes a gente vai lá e a gente tenta resolver e fica insistindo, mas a gente não solta o problema. A gente só tá focando no problema, a gente nunca foca na solução, né? Às vezes, quando você tá muito envolvido com o problema, quando você tá de cabeça mergulhada nesse problema, você não consegue ver uma solução dentro dele. Por isso que é importante você parar, respirar, se alinhar, se equilibrar, para você conseguir enxergar a situação maior, receber essa inspiração, para daí você saber que atitude tomar, o que você deve fazer, né? Então, isso é uma dica que pode ser encaixada para qualquer situação na sua vida, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? A gente tem que aprender que a gente não tá sozinho, que Deus está cuidando das coisas pra gente, mas a gente precisa deixar a passagem para Deus conseguir agir. Se você tá o tempo inteiro envolvido no problema, o tempo inteiro fazendo alguma coisa, estressado, preocupado, brigando, como é que Deus vai agir? Como é que você vai receber essa inspiração, receber a resposta? Como é que você vai saber o que fazer se você não permite que essa força divina, que é a força criadora de tudo, que é a força que coloca tudo no seu lugar, né, que cuida de tudo, não existe... Gente, Deus cuida de tudo, o tempo todo, né, e não vai deixar de cuidar de você. É muita arrogância da nossa parte achar que a gente precisa resolver alguma coisa e fazer as coisas sozinhos, né, que a gente não tem uma força superior cuidando de nós. Que é essa força superior que dá a vida, que, né, que gera tudo, que faz tudo. Então eu compartilho esses vídeos com vocês porque foi uma resposta que me trouxe, né, esse ensinamento ali durante o vídeo. Me trouxe muita paz, né, me ajudou a me acalmar nesse momento. Porque eu tava aí me fazendo várias perguntas para Deus do tipo, meu Deus, né, o que isso veio me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Quando que eu criei isso? Porque eu não, né, a gente nunca cria coisas negativas conscientemente, é sempre inconscientemente. O que eu tenho que fazer, como é que a gente vai resolver isso, né? Então eu tava com uma série de perguntas ali, mandando uma série de perguntas para Deus. E aí a minha centelha me conectou com esse vídeo que me trouxe essa resposta, né? Se alinha, se sente bem, se equilibra por dentro, você não tá sozinha, a tua centelha divina vai resolver para você. Confia, né? A tua parte, na hora que você tiver que fazer alguma coisa, você vai saber o que fazer, porque você vai estar alinhado e vai estar conectado. Então, deixa o fluxo divino passar, né? Deixa Deus agir na sua vida.